Olá amigos, irmãos e visitantes do canal Alisson Dias. Hoje eu estou fazendo esse vídeo aqui em resposta à irmã Luana Martins, do canal Luana Martins BR, tá? Já fizemos vídeo juntos, já editei vídeo para ela, somos muitos amigos e tal, mas em alguns pontos eu discordo dela e eu vou discordar aqui nesse vídeo e também vou responder com mais um vídeo, porque não vai dar para responder tudo. Ela fez um vídeo chamado Trindade Satânica e as três grandes religiões monoteístas. Até compartilhei na guia comunidade, se você quiser ver, tá? Vai estar aí também na descrição. E ela me pediu uma ajuda, ela me mandou uma mensagem por WhatsApp no domingo e eu tive ocupado com os afazeres de casa e tal. Não deu para responder e ela fez a live e agora eu estou respondendo. Então ela levantou duas questões. A questão da Trindade Satânica, tá? Que vai ficar para o próximo vídeo. E a questão sobre as três grandes religiões mundiais, que acredita ela que cada componente da Trindade Satânica, né, que imita a Trindade Santa, seria um líder de cada uma dessas religiões, que no caso seria cristianismo, islamismo, judaísmo. Vamos falar sobre tudo isso, tá? E ela me pediu ajuda nessa questão e eu vou responder com vídeo, tá? Vou discordar de alguns pontos, não é treta de youtuber, tá? Mas a gente se entende, nós somos irmãos, nos respeitamos, nos amamos como os irmãos em Cristo, e é claro que nós vamos se respondendo por aí, tá? E ela estava dizendo no começo, bem no começo do vídeo dela, que ela ouviu um debate de uma certa mulher lá com um canal cristão aí, não sei se o canal é cristão tal, ou se diz que é cristão, mas ela ouviu o debate lá e disse que não concorda que debatam aí cristãos com quem não é cristão, que a moça lá do vídeo não era cristã, não tinha religião. Então ela não concorda debate assim, eu também acho que não, né? Não tem nem por que debater com uma pessoa que não crê nisso, tá? Mas ela disse que essa pessoa, essa jovem, essa mulher do vídeo, dizia que ela mora num país onde tem muitos islâmicos e ela diz que os islâmicos não são tão maus assim quanto pintam, tá? Que ela conhece muitos islâmicos, convive com eles e eles não são tão maus assim. É o que é o alvo principal do vídeo, tá? Mas antes de começar a falar sobre isso, sobre se o islâmico é bom ou é ruim e tal, ela abordou, né, a questão das três maiores religiões do mundo, tá? Eu fiz um vídeo falando sobre isso, eu gostaria muito que você assistisse, tá na descrição aí, o vídeo intitulado A Religião do Falso Profeta, tá? As três principais religiões que dão poder aí pro falso profeta que anda junto com o anticristo e tal. É bom que você assista. Então diz que essas três maiores religiões monoteístas do mundo seguem o mesmo Deus, tá? As três seguem o mesmo Deus, que no caso seria o Deus de Israel, tá? Não estou falando que a Luana está afirmando isso, mas é que o que o mundo diz aí, que as três principais religiões do mundo, islamismo, cristianismo, judaísmo, seguem o mesmo Deus, o Deus de Israel. Né? É o que o mundo anda pregando. A Luana não concordou com isso, nem eu muito menos concordo, mas é o que o mundo está pregando. Ó, o Deus dos cristãos é o mesmo Deus dos judeus, que é o mesmo Deus dos islâmicos. E lá naquele vídeo que eu falo da religião do falso profeta, eu falo disso. Eu falo que essas três religiões surgiram de uma mesma carne, de um mesmo homem. Uma pessoa gerou elas. Quem foi? Abraão. Abraão gerou essas três religiões, saiu do corpo dele. Primeiro veio Ismael, o primeiro filho de Abraão com a escrava Agar, né? E o que aconteceu com esse filho? São aí os árabes que nós temos hoje. A religião islâmica veio do corpo de Abraão. Os judeus não precisa nem falar, né? Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, e Jacó é o pai, né? O grande pai dos israelitas, dos judeus. Então veio também do corpo de Abraão. Do corpo de Abraão também veio Isaac, como é que chama? Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá, Judá gerou a tribo de Judá, que gerou Jesus, nosso Senhor, e Jesus gerou o quê?
a religião cristã, o cristianismo. Então saiu tudo desse mesmo homem. Então o mundo usa uma desculpa dizendo, olha, as três principais religiões do mundo, elas servem o mesmo Deus, então elas não deviam ser inimigas entre si, tá? Mas isso aí é uma grande mentira, tá? As três principais religiões do mundo não servem o mesmo Deus, só queria deixar isso bem claro. João capítulo 5, versículos 21 a 23 diz o seguinte, ó: pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. Assim como o Pai tem poder para dar vida, para ressuscitar aqueles que morreram, tá? Fazer voltar, Cristo também tem. Olha só como os dois têm a mesma natureza, tá? E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo, todo o poder, a autoridade foi dada ao Filho. Lembre-se que Deus disse no Velho Testamento que a minha glória não darei a outrem, mas ele deu a Cristo, tá? O poder de julgar todo o juízo, quer dizer, poder e autoridade no céu e na terra. E o versículo 23, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Quem não honra o Filho, não honra o Pai. Então vamos lá. O cristianismo honra o Filho na sua minoria, tá? Porque o mundo vive enganado. Por exemplo, o catolicismo honra muito mais Maria do que Jesus. Jesus é uma peça secundária lá. O principal deles é Maria, tá? Nas religiões neopentecostais hoje, estão honrando o Filho? Não, muito mais o Espírito Santo, tá? Muito mais dons do Espírito Santo, falar em língua, rodar, girar e pular e cantar, e Cristo tá de lado, tá esquecidinho lá no cantinho. Também não estão honrando. Mas o cristianismo, né, a sua essência, né, o livro sagrado diz que nós devemos honrar Cristo em primeiro lugar, acima de tudo. E ainda tem cristãos sendo dessa forma. Então aquele que honra o Filho, esse honra o Pai. Aquele que honra Cristo, ele está servindo o Deus verdadeiro, o Deus de Abraão. Aquele que deixa Cristo em segundo plano, de lado, ou para depois, esse está servindo outro Deus, é o Deus desse mundo aqui, é o Deus da terra, é Satanás. Então a religião cristã hoje está servindo a Satanás, sem dúvida. Começa lá pelo Papa, as religiões evangélicas, vamos falar do Brasil aqui que você conhece, né? Assembleia, essas coisas aí, estão tudo com pastores aí ligados com maçonaria, tá? Com coisas ocultas, estão servindo o Deus desse mundo. Mas isso não é pretexto para você ser um desigrejado, tá? Sempre existiram e sempre existirão a Igreja de Cristo fiel, tá? Que não é uma denominação religiosa. A Igreja de Cristo verdadeira é a congregação dos santos, da qual eu faço parte de uma. É uma reunião de crentes de uma determinada cidade que eles se reúnem. Nós nos reunimos num templo com horário marcado, com dia marcado, mas ali nós nos reunimos em nome de Jesus Cristo e nos reunimos para louvar e honrar o nome de Jesus Cristo. Então essa é uma igreja verdadeira, tá? Não que o templo seja a igreja, mas os crentes reunidos, é a congregação dos santos. Então não existe desculpa para ser desigrejado. Sempre vai existir uma igreja fiel e verdadeira, onde quer que você esteja. E se não tiver na sua cidade, funda você uma. Convida pessoas para congregar em nome de Jesus Cristo, verdadeiramente seguindo a sua palavra. E você vai ter uma igreja cristã verdadeira. Existem muitas, eu faço parte de uma. Vocês têm pregações minhas aí no templo e vocês vão ver que nós colocamos a Cristo em primeiro lugar. Então, o cristianismo não está honrando a Cristo em sua grande maioria. Não estão servindo o Deus de Israel. O judaísmo, né, segue o Deus de Israel, o Deus deles, o Deus de Abraão? Não seguem. Por quê? Porque não honra o Filho. O que diz aí os livros sagrados do judaísmo? Tá? Não é só o Velho Testamento. Eles têm a Torá, Talmud e tal. E o que diz lá? Diz que Maria era uma meretriz, né? E que Cristo é um filho bastardo, foi gerado de um ato adúltero, ou fornicário, sei lá. Então eles desonram o Filho. Eles não aceitam que o Filho é a revelação total do Deus deles que eles dizem servir.
Eles desonram o filho, desonram o pai. Então o Deus que eles estão servindo é o Deus dessa terra. Mas isso não é uma regra para todos. Existem os judeus messiânicos, nós vamos falar disso. Existem judeus verdadeiros. E os islâmicos? Os islâmicos dizem que Jesus, ele é um profeta. A irmã Luana falou até que eles estão mais próximos. Não, não estão. Eles dizem que Jesus é um profeta, que Maria não teve aí que Cristo não veio de um nascimento virginal, que não é isso e tal, que Cristo não é Deus, ele é só um profeta como foi Maomé, mas ele é menor do que Maomé. Estão desonrando o filho. Jesus é Deus. A Trindade, nós vamos falar no próximo assunto, tá? No próximo vídeo, mas Cristo é Deus, tanto quanto Deus é Deus, tanto quanto o Espírito Santo é Deus, é a Trindade Santa, a Trindade Altíssima Santíssima. Cristo é Deus. Mas eles desonram a Cristo fazendo ele como homem. E que pena, que grande parte das religiões, cristãs, com muitas aspas, 1 milhão de aspas, cristãs, desonram a Cristo, dizendo que não, Cristo não é Deus, ele é Deus sim, e vocês os desonram quando vocês querem tirar ele da sua santidade e igualar ele a nós, homens. Se Cristo não é Deus, então ele é um homem como eu. Você acha que um homem como você, falho como você, que tropeça todos os dias, tem moral, tem capacidade de cumprir a lei de Deus? Cristo cumpriu toda a lei, tintim por tintim, ponto por ponto, vírgula por vírgula, ele foi perfeito. Que homem no mundo faz isso? Moisés, o grande escolhido para tirar o povo de Deus do Egito, ele não pecou lá? Na varinha, bateu 2 vezes na rocha, cometeu pecado, não entrou na terra prometida? Vocês acham o quê? Que o ser humano tem capacidade de salvar o ser humano? Jamais. Cristo é Deus. E assim como os islâmicos rebaixam Cristo lá da sua altitude máxima, lá, de toda a sua glória, seu poder e honra, rebaixam ele, traz ele aqui para a terra, que Cristo falou que o meu reino não é desse mundo, Cristo falou que eu vim do Pai, que eu vim lá do alto, que eu conheço as coisas lá do alto, porque vocês não conhecem, porque vocês são da terra, agora você quer trazer Cristo lá de cima para baixo? Então, nem os islâmicos seguem a Cristo, não, e muito menos muita parte das religiões que se dizem cristãs estão servindo. E por esse motivo ela começa, não estou falando que ela está defendendo, tá? Não me julguem mal, mas começa uma espécie de defesa dos islâmicos, tá? Ela diz que nem todo terrorismo é islâmico, ela fala das torres gêmeas lá do 11 de setembro, que aquilo não foi um avião, não foi pilotado por islâmico e tal, não sei, não vou opinar. Não acredito e não duvido. Da última vez que eu duvidei da Luana, eu quebrei a cara, tá? Ela veio falar dos Néfilins pra mim, eu falei, isso é bobagem, eu fui ver, até hoje não tive resposta. Então, não duvido nem desconfio, tá? Não sei, tá? Se aquele atentado foi ou não foi, o atentado com um caminhão que dizem que o islâmico usou o caminhão para atropelar as pessoas lá na França, não sei se, aí dizem que não é um islâmico, dizem que é um robô e tal. Não sei, mas eu sei é que os islâmicos matam, e tem muitos vídeos provando isso, e o alvo deles é judeus e cristãos. Isso é verdade, isso ninguém pode negar. Eu não sei se todo terrorismo do mundo pertence a eles, ou se organizações usam o nome deles para justificar terrorismo, para causar caos, não sei, mas nem mais que eles fazem, tá? E os islâmicos esperam pela vinda de Cristo. A irmã Luana falou isso também, como nós cristãos esperam. Mas essa vinda de Cristo que eles esperam não é da forma que nós esperamos, e esse Cristo deles é bem diferente do Cristo que nós servimos, tá? O Cristo deles chama Adajal, e é um bicho feio muito horrível, tá? Eu fiz um estudo de escatologia islâmica, você pode começar a navegar nesse mar aí de conhecer o islamismo. Eu fiz um estudo na igreja, tá, no templo, com a escatologia islâmica. Peguei um islâmico que estudava escatologia, que era um especialista em escatologia islâmica, e fiz 4 vídeos, tá, com uma série de 4 estudos falando. E eu vou deixar na descrição
para vocês aqui Anticristo Islâmico, tá? O título do vídeo, 4 de 4, que é o último vídeo, Ad-Dajjal versus Jesus Cristo bíblico. Então vocês vão ver o que é o Cristo que eles esperam, é uma coisa horrenda, tá? Tá aí na descrição, espero que vocês assistam também a série do Anticristo Islâmico. Que pena que tem pouquíssimas visualizações. E ela diz também que nem todo islâmico é extremista. Nem todo islâmico mata. É claro, tem islâmico aqui na minha cidade, né? Inclusive, eu vou até contar uma história de um islâmico aqui da minha cidade para vocês, tá? Um certo dia eu estava no mercado, na fila do supermercado, e esperando para comprar o pão. Beleza. Aí na minha frente estava uma mulher que ela é islâmica. Ela mora aqui, mas ela estava com um pano na cabeça e tal, aquela coisa. E eu atrás dela ali, esperando a minha vez. Beleza. Ela tava com um menino no carrinho, um menino grande, assim, de uns 6, 7 anos, sabe? Um menino grande, sentado naquela cadeirinha que tem no carrinho do supermercado. Aí esse menino tava quase dormindo, ele começava a balançar e tava ameaçando de cair do carrinho. Aí o que ela fez? Ela viu que ele ia cair, catou ele e foi tirando rápido do carrinho, tá? Pegando no colo dela. Nisso, o pé da criança ficou enroscado ali no carrinho e começou a torcer o pé da criança. Então eu peguei o que eu fiz. Tava atrás, sentido de ajudar, instinto de ajuda. Fui lá e desenrosquei o pé do menino. Na hora que eu olhei pra cara dela, ela me olhou pra mim com tanto espanto, com tanto horror, que parecia que eu tinha arrancado a perna do filho dela, entendeu? E depois o marido dela chegou. Então eu imagino que aquele dia ela levou uma surra do marido, tá? E esse marido dela é ruim? Não, esse cara é bom. Vou explicar pra você, parece que não tem sentido. Mas esse cara é bom. Islâmico bom, tá? É o islâmico que mata, que espanca as mulheres, tá? Que estupra mulheres. Esse é o islâmico bom. Vou explicar pra vocês por quê, tá? Eu até fiz um vídeo, vou deixar na descrição pra vocês. O vídeo chama-se Islâmico Bom é Islâmico que Mata. E eu garanto pra você que é inscrito no meu canal que você não acha esse vídeo. Ele é difícil. Você só vai achar por esse link na descrição. Por quê? Porque o YouTube não recomenda. Eu tomei um strike por causa desse vídeo. E eu fiz o vídeo dizendo Islâmico Bom é Islâmico que Mata. Tem edições de imagens, tudo. Quero que você assista. E vou explicar pra você por quê que o islâmico bom é o que mata. Vamos lá. Código de regra e fé. João capítulo 8, Jesus diz o seguinte, ele diz assim, se vocês permanecerem nas minhas palavras, verdadeiramente serão meus discípulos. Vocês conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Todo mundo conhece essa passagem. Então Cristo diz, se vocês permanecerem na minha palavra, vocês são de fato, de verdade, meus discípulos. Então tem que permanecer na palavra de Cristo. Tá? E João 14, no versículo 21, diz que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. Então aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Então onde que está o nosso código de regra e fé? Onde que é seguir o mandamento de Cristo, seguir a palavra de Cristo? É a Bíblia Sagrada, é o nosso código de regra e fé. É por isso que nós somos diferentes dos islâmicos, que o nosso livro sagrado tem a palavra amor centenas ou milhares de vezes, coisa que no Alcorão não existe essa palavra, não existe a palavra amor. Então o nosso livro ensina a amar as nossas esposas, assim como Cristo amou a igreja e se entregou a si mesmo por ela. Amor. A nossa palavra ela ensina a orar e amar os nossos inimigos, não matá-los, não destruí-los. E a nossa código de regra e fé, ela ensina que o nosso reino será instaurado pelo nosso mestre e que nós morreremos por esse reino, não que nós mataremos por ele. Então é o nosso código de regra e fé. Qual é o código de regra e fé do judeu? É o que eu falei, não é só o Velho Testamento, eles têm a Torá, Talmud e tal. Lá é um código blasfemo, que faz o quê? Blasfema de Cristo, blasfema de Deus. Então eles não estão servindo o Deus de Abraão. E qual é o código de regra e fé dos islâmicos? O principal é o Alcorão. Eles têm outros livros sagrados lá deles lá também. E o que o Alcorão ensina? Ensina a espancar a sua esposa. Por isso que aquele cara lá que com certeza deve ter batido na esposa dele, porque eu ajudei ela, tá? Num ato de amor, de caridade. Ele é um islâmico bom. Aqueles lá que você vê incendiando pessoas, explodindo bomba, matando pessoas, eles são bons. Por quê? Porque eles seguem o livro sagrado deles, tá? É por esse motivo. O código de regra e fé deles é caçar judeus e cristãos como animais, matá-los, não permitir que vivam,
Esse é o código de regra e fé. Por isso que eu volto a repetir, talvez tome um strike de novo nesse vídeo. Islâmico bom é o islâmico que mata. E o YouTube tá louquinho para censurar esse tipo de conteúdo. Se você puder deixar o like e compartilhar, vai ajudar muito, tá? E é a mesma coisa, a mesma aplicação tem para o cristão. O cristão que não segue a Bíblia, a palavra de Deus, tá? O Velho e Novo Testamento, a nossa Bíblia Sagrada, esse também não é um bom cristão. Então, islâmico bom é islâmico que mata. Então, eu não creio nessa coisa de islâmico bom. Não creio. Convivo com islâmico aqui na minha cidade? Convivo. Muitos islâmicos convivem com cristão, não os matam, não os perseguem? Não. Mas esses não são os bons. Esses são os maus islâmicos. Porque os bons são os que matam. Vou fazer um exemplo aqui, ó. Esse aqui é um islâmico extremista. Então ele diz, olha, se você é judeu ou se você é cristão, eu vou te matar. Esse é o extremista. Esse aqui é o islâmico que não é radical, o islâmico bonzinho, que convive com os cristãos. Ele diz, olha, se você não é judeu nem cristão, esse cara aqui vai te matar. Mas eu apoio ele. É bem assim. Então, é bem assim, a gente tem que ter bem cuidado em falar de islâmico e em defender eles, tá? Porque é isso mesmo que a nova ordem mundial, que o anticristo, que o falso profeta querem, tá? Pintar uma boa imagem deles, tá? Para unir todas as religiões, e isso vai acontecer, é o tema de estudo do próximo vídeo, tá? Agora, uma coisa que o cristão nunca deve fazer é, em detrimento, tá, de islâmicos, tá, falar mal de judeus, tá? Ah, eles zombam de Cristo, fala que Cristo é um bastardo, que Maria é uma meretriz e tal, zombam do nosso Senhor, rejeitaram, mandaram crucificá-lo, rejeitam-no até hoje. Mas, ainda assim, nós devemos amar muito mais os judeus, tá? Não estou passando pano para eles, não. Mas os judeus, eles são os herdeiros da promessa, tá? Paulo fala da circuncisão. Ele fala, porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa se guardares a lei. Mas se tu és transgressor da lei, tua circuncisão torna em incircuncisão. Se, pois, a circuncisão incircuncisão guardar os preceitos da lei, porventura incircuncisão não será reputada como circuncisão? Eles têm a circuncisão, nós gentios não temos. Eles têm a circuncisão e não seguem a lei de Deus, o que Deus mandou, principalmente honrar Cristo. Mas e o judeu que é circuncidado e também segue a lei? Então ele tem uma vantagem sobre nós. E eu posso dizer para você, como a gente vê lá no Velho Testamento com o profeta Elias, que Cristo fala, que Deus fala para Elias, que sempre haverá um remanescente fiel, sempre haverá um restinho que não dobra os seus joelhos a Baal. Então você não pode generalizar de forma alguma, tá? E Jesus disse o seguinte, que a salvação ela vem dos judeus. Eu esqueci o capítulo aqui, vou deixar na descrição, mas diz aqui: vós adorais o que não sabeis. Eu acredito que é João capítulo 4. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Isso é a conversa de Jesus com a mulher samaritana. A salvação vem dos judeus. Todos os apóstolos que Cristo chamou, que ele puxou e lá escolheu, todos eles eram judeus, tá? Então, nós devemos amar, respeitar os judeus, porque a promessa primeiramente veio para eles. A promessa foi feita para eles, tá? Quem recebeu a grande promessa foi Abraão, passou para seu filho Isaac. Isaac com Rebeca tiveram gêmeos, Jacó e Esaú. E quem é que foi o abençoado com a grande bênção? Jacó. E o que é que Deus diz para Jacó? Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então o verdadeiro cristão, ele ama o judeu, ama de todo o coração, porque eles têm o sangue de Abraão. E a promessa que Deus fez para eles, Deus vai cumprir de qualquer forma, não tenha dúvida. Deus não é como o homem. Não, o homem ele vai lá, se casa, firma uma aliança de compromisso eterno com a sua esposa, certo? Mas se ela não atende às expectativas dele, ele quebra essa aliança. Isso é coisa do homem. Deus não. Deus ele continua sendo fiel ainda quando ele é traído nesse relacionamento. Ainda quando o homem não corresponde
conforme o esperado. Deus continua sendo Deus, Deus continua sendo fiel. E a promessa que Deus fez a Abraão, que dele sairia um povo abençoado, um povo numeroso, que herdaria a terra santa, essa promessa nunca foi invalidada, ela nunca foi destruída. Tá? Ainda que os judeus viveram na rebeldia 99% do seu tempo, ainda assim Deus retém a sua promessa aos judeus. Então eu não vou cair nesse engodo, não vou cair nesse erro de ser contra judeus. Não estou passando paninho, tá? Aqueles judeus que rejeitarem a Cristo até o final, eles vão para o lago de fogo, eles vão para o tormento eterno. Mas não se esqueçam que no capítulo 7 do livro de Apocalipse, nós vemos 144 mil selados, escrito o nome de Deus na testa. Quem são esses? São os judeus que não dobraram seu joelho para o anticristo, são os judeus que não foram enganados com o engano desse mundo, são os judeus que honraram a Cristo. E lá no capítulo 18 ou 17 por aí, a gente vê Cristo no Monte Sião com esses remidos. Então, como a irmã Luana disse, entre judeu e islâmico, o islâmico espera o Cristo, né? O mesmo Cristo bíblico. Então estou mais com eles. Não, eu estou mais com os judeus. Porque ainda que eles sejam rebeldes como são, ainda assim as promessas foram dadas a eles por Abraão. Eles têm a linhagem sanguínea, e a linhagem sanguínea é algo muito importante. Muitas vezes o povo foi castigado, muitas vezes o povo sofreu, porque eles queriam destruir a linhagem sanguínea. E Cristo tinha que nascer do sangue de Judá, da tribo de Judá. Então a linhagem sanguínea era algo muito importante, continua sendo. E nos últimos tempos, na grande tribulação, 144 mil judeus da linhagem sanguínea de Abraão, eles serão marcados e serão poupados e sobreviverão à grande tribulação. Cristo os guardará. Então, ame o judeu. Cuidado para não cair no sionismo. Eu amo os judeus, já fiz vídeo aqui falando isso. Amo Israel, amo o povo judeu. Eles estão contra Cristo? Estão. Mas a eles pertencem a promessa. Aqueles que são sinceros de coração, aqueles que realmente querem servir ao Deus de Israel, o verdadeiro Deus de Israel, o Yud-Re, Vav-Re, e não Satanás, o Deus desse mundo, sim, o Espírito Santo guiará eles pelo caminho correto. Então é isso que eu queria dizer para vocês, tá? Nessa primeira parte do vídeo. Já é 1h05 da tarde aqui, e não vai dar para gravar a continuação, porque eu tenho que voltar do almoço 1h30 até upar esse vídeo. Mas vamos ver se até amanhã eu consigo mandar a segunda parte, falando das 3 religiões que a irmã Luana acredita que sejam aí os 3 pessoas da trindade satânica, tá? Anticristo, falso profeta e Satanás. E vamos responder, e se a irmã Luana quiser me responder, vou ficar muito agradecido se ela fizer isso, tá bom? Um abraço a todos, não esquece de assistir os vídeos embaixo aí, ó, tá? Islâmico bom, islâmico que mata, tem passagens do Alcorão que eu vou ler mostrando para vocês que o Alcorão manda matar. Também do anticristo islâmico, vocês vão ver que bacana que é comparar a escatologia islâmica com a escatologia cristã, colocar uma lado a lado com a outra, foi o que eu fiz, e vocês vão ver que é bem legal. Obrigado para quem assistiu o vídeo até aqui, e até o próximo vídeo.